IPCA 2025 traz motivos para sorrir. Você está assistindo ou ouvindo o Curadoria de número 15. Saiu a inflação oficial de 2025, o IPCA. No ano passado, esse índice fechou em 4,26%, após ter vindo 0,33% de aumento no mês de dezembro. Dos 9 grupos que compõem o IPCA, apenas um apresentou queda. Em dezembro, foi o grupo Habitação, que caiu 0,33%. A maior contribuição positiva para esse IPCA de dezembro veio do grupo de transportes, que teve uma alta de 0,74% e acabou impactando em 0,15% do 0,33% desse IPCA de dezembro, quase metade. Os outros dois itens que mais contribuíram para esse 0,33% de dezembro foram saúde e cuidados pessoais, com uma alta de 0,52% em dezembro, contribuindo com 0,07%, e alimentos e bebidas, que subiu 0,27% e contribuiu com 0,06%. Quanto aos demais detalhes dos dados, vale a pena você conferir a divulgação do IBGE. O link vai estar na descrição desse episódio. Porém, o que talvez te fez abrir esse episódio foi o título. Quais seriam as boas notícias que vêm desse número do IPCA que fechou o ano de 2025? Vamos a elas. 1. Os núcleos da inflação estão no piso histórico. 2. Os serviços subjacentes seguiram a mesma média que já vinham tendo antes. 3. Os alimentos estão em baixa. E o mais importante de todos, 4. A difusão da inflação está abaixo da média. O que essa combinação de fatores diz, de maneira bastante direta, é que o juro astronômico que a gente tem na economia brasileira hoje está mesmo fazendo efeito. Não apenas o PIB vem desacelerando, como a gente pode verificar pelas leituras mensais do IBC-BR, como também a inflação se reduz. E por qual motivo que esse item 4, o item 4 no caso, difusão da inflação abaixo da média, é o mais importante? Porque a difusão da inflação é o quanto ela está espalhada pela economia. No fundo, com essa difusão menor, as medições do IBGE mostram que não apenas o número cheio da inflação mostra desaceleração, como também os aspectos mais focalizados, por assim dizer. E isso é relevante porque em outras épocas, como nas vésperas da crise do biênio 2015-2016, em outras épocas a inflação também ficava abaixo do teto da meta, mas de modo artificial, com muito preço sendo segurado para que isso virasse de fato realidade. Até o presente momento, isso não acontece. A inflação está caindo do modo que deveria cair, do jeito que o Banco Central espera que caia mesmo. Independente do resultado ter vindo surpreendente para baixo ou em linha com as expectativas do mercado, conforme duas breves análises de especialistas no X que também estarão na descrição desse episódio, o mais relevante dessa divulgação é que, sim, o juro real já entrou na economia real e, por isso, o caminho da Selic é cair. Quanto de queda? Vale a pena conferir o primogênito dos cenários com a Raquel de Sá, onde discutimos todos esses cenários com mais detalhes. Opinião. Esse dado tem muita contribuição da Selic nas alturas, como já mencionado nesse episódio, e também tem muita contribuição do cenário externo, já que com as pataquadas do Trump, o dólar tem caído frente a outras moedas no mundo. E isso acaba sendo positivo porque tira a pressão do câmbio, que geralmente o câmbio acaba pressionando os preços de alguma maneira ao longo do tempo na economia. A dupla governo e Congresso pouco contribuiu, ou, quando o fez, foi na direção contrária, ampliando o dinheiro na praça e estimulando a demanda. Mas, ainda assim, principalmente do lado do governo,
esse dado será tratado como vitória do Lula. Prevejo o clássico, na verdade prevejo não, já até vi algumas vezes no dia de hoje, o clássico economistas erraram tudo de novo e o sortudo do Lula tá aí sortudo de novo. Você que está assistindo ou ouvindo pode acreditar no que você quiser, mas os dados estão aí na mesa. Inclusive, por falar em a dupla governo e Congresso, se tem um pessoal que pode dificultar a queda dos juros, são esses dois. Para seguir, e isso deve acontecer porque eles seguem de maneira ininterrupta atuando na ponta contrária do Banco Central. O Banco Central está puxando o freio de mão, tentando desacelerar a economia e levar a economia para próximo do crescimento potencial, onde a inflação vai convergir para a meta e o desemprego vai ficar mais próximo do estágio mais natural, né? Sem pressionar preços e também sem ter uma desocupação muito elevada. E esses outros dois aí estão soltando o dinheiro na pista, né? E isso acontece, dentre outros motivos, por estarmos em um ano eleitoral. Aquele ano em que tudo é possível, a matemática fica para o próximo que vier, mesmo que o próximo que vier seja o que já está lá. E um último pitaco de opinião. O ciclo de cortes da Selic deve ser iniciado na reunião de março e não na de janeiro. E talvez você esteja se perguntando, nossa, mas já não tem uma diferença muito grande entre o juro atual e a inflação? Em primeiro lugar, é sempre importante lembrar que o Banco Central está olhando o futuro, está olhando amanhã, não está olhando o agora e muito menos o ontem, né? Então, são essas previsões para o futuro que contam. Mas mais importante do que isso são os seguintes dois motivos. Em primeiro lugar, o ano eleitoral e o efeito lá se foi o boi com a corda, em termos fiscais, e também o mercado de trabalho, que segue bastante apertado, né? Vale a gente relembrar que o último dado de 2025, referente ao mercado de trabalho, referente ao desemprego, foi o menor dado da série histórica da PNAD, que foi iniciada em 2013, né? E isso acaba contribuindo para uma certa pressão, para os níveis de preços via salários, mas não se preocupe que esse assunto vai ser amplamente abordado de maneira um pouco mais aprofundada mais adiante. Caio Augusto aqui em 9 de janeiro de 2026. Até o próximo Curadoria.